Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Olha só, para você que ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve no ato da inscrição, ative também o sininho, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Claro, não se esqueça de deixar seu like legal aí e não se esqueça também de compartilhar com seus amigos e colegas. A participação de vocês é fundamental para nós. Hoje o nosso conteúdo vai ser o seguinte: resumo informativo, como desenvolver na prática um resumo informativo, tá? Mas o que é o resumo informativo? Olha só, o resumo informativo se caracteriza, pessoal, pelo detalhamento dos objetivos, dos materiais, dos resultados, dos conceitos, das ideias, das conclusões de determinada obra, tudo isso de forma detalhada. Enquanto um resumo simples, que também temos aqui uma aula na prática mostrando como elaborá-lo no canal, tá? Enquanto este resumo simples, ele se caracteriza por informações gerais de determinada obra, de um artigo científico ou então de um livro, no resumo informativo, que é o nosso foco aqui principal, tá? Ele se caracteriza pelo detalhamento das principais ideias, conceitos, dos objetivos, das metodologias ou da metodologia utilizada pelo autor, pela autora ou pelos autores de determinado trabalho, tá bom? Então, essa é a diferença. O resumo simples, tá? Ele se caracteriza por informações mais gerais, mais sintéticas a respeito de determinada obra. Aqui no resumo informativo, ele é detalhado, ele se aprofunda mais na obra, tá bom? Muitas vezes no resumo simples, e eu estou utilizando o resumo simples para explicar aqui o resumo informativo, justamente para vocês compararem e terem aí uma ideia deste tipo de trabalho que nós vamos começar agora, tá? Num resumo simples, por exemplo, você muitas vezes pode ter a necessidade de recorrer à obra original para conferir a validade ou aprofundamento de determinada questão lá na obra original, que no caso aparece no resumo simples, tá? Porque o resumo simples ele é mais superficial, certo? Já aqui no resumo informativo, não, você já vai ter todas as ideias, né, todas as questões principais daquela determinada obra aprofundadas aqui no resumo informativo, não tendo aí a necessidade de partir para a obra original, certo? Para poder entender uma concepção, uma ideia, um conceito que o autor traz. Por quê? Porque a ideia do resumo informativo é justamente informar detalhadamente, aprofundadamente, esses principais ideais, esses principais conceitos, essas concepções que a obra traz, tá bom? Então, o resumo informativo ele se caracteriza justamente por esse processo e eu tenho um aqui como exemplo para poder mostrar para vocês, certo? Então, o primeiro passo para o desenvolvimento do seu resumo informativo é justamente a referência nas normas da ABNT, conforme nós já discutimos, certo? Aqui em vários outros trabalhos, em várias outras videoaulas, certo? Sempre nessa estrutura. Último sobrenome do autor em caixa alta, seguido aí dos primeiros nomes, tá? Em letra minúscula, certo? Depois vem aqui em negrito o título da obra que você está trabalhando, certo? Nesse caso aqui, no meu caso aqui, que eu estou exemplificando para vocês, foi o capítulo de uma obra, certo? O capítulo intitulado Instrução Elementar no século XIX, que está inserido dentro do livro é, organizado por Lopes, por Farinha Filho, por Veiga, certo? Então a referência se constitui dessa forma. Último sobrenome do autor, em caixa alta, seguido dos primeiros nomes, título da obra. Na sequência vem aí os demais dados, como edição, local de publicação e ano de publicação, e a paginação aqui correspondente a essa obra, que no caso da paginação é opcional, tá bom? Mas a estrutura é essa, e no resumo aqui informativo, a referência é o primeiro elemento seguindo essa estrutura conforme as normas da ABNT, tá bom? E aqui, já entrando de fato no corpo do seu resumo informativo, né? Observe aqui o primeiro parágrafo, o que é que eu trago. O autor busca abordar as transformações estruturais e pedagógicas na escola no Brasil imperial. Observe,
o autor busca abordar as transformações. Eu já estou falando aqui do objetivo do autor, tá? É justamente por isso que o resumo informativo, ele é um trabalho com detalhamento de ideias, tá certo? Então, eu já começo trazendo de cara para o meu leitor o objetivo que o autor busca versar em seu trabalho. Então, o autor busca abordar as transformações estruturais e pedagógicas da escola no Brasil imperial, discutindo o tipo de educação escolar direcionado às classes consideradas baixas aquisitivamente, através de uma pesquisa qualitativa e explicativa, uma vez que se utiliza de jornais, documentos oficiais e obras escritas de outros autores, outras autoras, como fontes em sua pesquisa ou para a sua pesquisa. Tá? Então, observe que nesse único parágrafo aqui, em poucas linhas, eu já trago uma série de detalhamentos técnicos a respeito dessa obra que eu estou propondo a fazer o resumo informativo. Então, eu apresento aqui o objetivo, na sequência, eu entro apresentando o tipo de pesquisa, ou seja, a metodologia utilizada na pesquisa, que é a pesquisa qualitativa e explicativa, certo? Isso porque o autor se utiliza de documentos oficiais, de jornais e outras obras bibliográficas como fontes em seu trabalho, tá? Então, já informa ao leitor de cara os aspectos técnicos que o autor, nesse caso, Faria Filho, desenvolveu para a escrita aí do seu texto, tá bom? Então, observem a riqueza de detalhes que eu trago já nesse primeiro parágrafo do nosso resumo informativo. Então, é dessa forma que você deve começar, é nessa perspectiva que você deve aí começar a encaminhar o seu resumo informativo, tá? E aqui já vem. Importante salientar no início que o autor deixa muito claro em sua discussão uma transformação que passa o ensino brasileiro a partir do século XIX, momento em que as camadas sociais consideradas mais vulneráveis passam a ser contempladas pela escolarização. E observe que eu vou começando já versando aqui o detalhamento de ideias que o autor vai trazendo, o detalhamento das questões que o autor está propondo a discutir, certo? Mas o autor parte, em outras palavras, da seguinte problemática. Olha aqui o problema que eu identifico, né, do autor lá no seu trabalho e já trago para o meu resumo. Essa é a problemática. Essa problemática é o ponto de partida. A problemática, o problema em uma pesquisa é o ponto de partida para qualquer pesquisador, para qualquer pesquisadora desenvolver aí o seu trabalho, desenvolver o seu percurso de investigação, certo? Então, aqui no meu resumo eu já apresento o problema, a problemática que o autor traz como ponto de partida para o desenvolvimento aí da sua discussão. Então, mas o autor parte, em outras palavras, da seguinte problemática: que a educação é essa que passa a ser ofertada à população vulnerável. Então, essa é a questão principal que eu identifico, né, lá na obra do autor, né, que eu acredito que seja o ponto de partida para ele desenvolver, então, a sua pesquisa. Que educação é essa que passa a ser ofertada à população vulnerável? Né? Então, para responder essa pergunta, ele vai recorrer às fontes, né, ao longo da sua pesquisa, para poder tentar responder ou, pelo menos, discutir, né, aprofundadamente, né, de que educação é essa que está sendo ofertada à população vulnerável nesse período que ele está tratando aí como recorte para seu estudo, tá bom? Tendo já apresentado o objetivo, a metodologia, a problemática do autor, né? Vou começar então a apresentar as principais ideias, os principais pontos de discussão que o autor propõe. O autor destaca que diversas foram as leis provinciais ainda na década de 30, né, do século XIX, que tornou obrigatória, dentro de amplos limites, a frequência da população livre à escola. Ainda,
conceitua a sociedade do período recorte de estudo, olhe só, conceitua a sociedade do período recorte de estudo. Eu estou dizendo que essa sociedade do século XIX, Brasil Império, como já foi falado acima, né, é o recorte de estudo do autor. Então, o leitor, ao ler esse resumo aqui, que eu estou trazendo para exemplo com vocês, né, ele já vai entender logo nos primeiros parágrafos de absolutamente todo o corpo técnico científico de desenvolvimento do trabalho do autor, né? Desse autor que está sendo alvo do meu resumo através dessa obra, certo? Ainda conceitua a sociedade do período recorte de estudo, apontando que se trata de uma sociedade autoritária e desigual que impõe limites. Tá? O autor define o Estado, em sua abordagem, como um elemento pernicioso no processo de instrução, mas destaca que a escola tinha seu lugar social de destaque, a ponto de o Estado buscar afirmar sua presença nessa área e também produzir paulatinamente a centralidade do papel da instituição escolar na formação das novas gerações. O elemento principal, nós estamos trabalhando aqui com resumo, tá? E no resumo você não coloca sua opinião, não coloca a sua interpretação. Você vai identificando o que é que o autor trata, o que é que o autor discute, aí você vai colocando isso de forma clara com as suas palavras, certo? Mas no resumo, e aqui no resumo informativo não é diferente, certo? Você vai apenas demonstrar a compreensão daquela obra que você se propôs a fazer o resumo, a desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então, tudo que vocês estão vendo aqui é apenas a minha compreensão a partir daquilo que eu identifiquei depois de leituras e releituras dessa obra que eu me propus, então, a resumir, tá bom? Então, somente a apresentação da compreensão dentro do resumo. Porque senão não é um resumo informativo, não é um resumo simples, né? Vai ser um outro tipo de trabalho, como o resumo crítico, por exemplo, que já é uma outra ideia. Mas nesse caso aqui, tá? Do resumo informativo, sobretudo, você deve apresentar somente a sua compreensão e não interpretação e não visão crítica, certo? Vamos aqui. Por isso, Faria Filho desconstrói a ideia de escola que é defendida pelo Estado no século XIX. Então, eu vou apresentando aqui os pontos, as provocações que o autor vai trazendo, sempre, como eu falei, buscando demonstrar a compreensão do conteúdo, e é assim que eu vou fazendo no corpo do meu trabalho. Tá? E aqui no próximo parágrafo a gente vê um aspecto característico desse sistema de ensino é o chamado método individual. Isso é o autor que está apresentando. Eu só entendi e estou trazendo aqui para o meu trabalho, tá? Para o meu resumo, tá? Com a riqueza de detalhes, que é isso que caracteriza o resumo informativo. Não percam de vista que o resumo informativo é caracterizado por uma riqueza de detalhes, tá bom? Então, demonstrar de forma clara, dentro do resumo informativo, com as suas palavras, a sua compreensão, mas essa compreensão ao mesmo tempo sendo de forma explicativa, sendo de forma detalhada, é importante, porque é isso que define, é isso que caracteriza um resumo informativo. Tá bom? Então, parei aqui, no qual o professor ensinava cada indivíduo individualmente, como o ensino doméstico, onde a indisciplina surge como uma grave consequência deste formato. O método mútuo é outro fator que se configura neste cenário. Então, você vê que eu vou apresentando as ideias, as principais discussões que o autor ele vai apresentando, mas tudo de forma bem explicada, tudo de forma bem detalhada, tudo de forma muito clara. Porque esse, como eu falei, é o objetivo do resumo informativo. E aqui a gente vai dando continuidade, né, com esse detalhamento das ideias, dos conceitos, né, que o autor traz na sua obra. Ao final dos anos 30, o método mútuo dará lugar aos métodos místicos, que buscavam, ora, aliar as vantagens do método individual às do mútuo, ora, aliar aspectos positivos deste último às inovações propostas pelo método simultâneo. Então, isso aqui é o autor que está dizendo, eu apenas estou trazendo aqui, em outras palavras, né, com as minhas palavras, né,
por intermédio da minha compreensão, depois de leituras e releituras, né? Isso que o autor vai trazendo. E esse é o intuito do resumo, sobretudo do resumo informativo. E aqui a gente vai dando sequência, né, apontando justamente esses conceitos, essas principais ideias que o autor vai apresentando. E aí, quando você for chegando na parte final da obra, você vai fazer o quê? Você vai ver, o autor já está concluindo a sua obra, né? Então, o autor conclui a sua obra apresentando esses aspectos aqui. Então, eu vou elaborar em meu resumo um parágrafo falando que o autor está fechando a sua obra dessa forma, apresentando, discutindo essa ideia ou essas ideias, tá? E isso você se coloca através de uma estratégia argumentativa no seu trabalho, em seu resumo. Que estratégia argumentativa é essa? Uma frase ou uma palavra que vai aí apresentar para o leitor do seu resumo posteriormente que o autor está terminando a obra dessa forma, que está concluindo a obra dessa seguinte forma. Observe, qual é essa palavra, qual é essa frase que vai passar essa ideia de que o autor está fechando a sua obra? Palavras ou uma frase simples, né? Por exemplo, aqui. Fechando sua discussão, o autor destaca que o trabalho em prol da constituição de grupos e instituições escolares foi se evidenciando. Observe aqui a palavra ou a frase que eu falei, que é uma estratégia argumentativa para você informar ao leitor da sua obra, do seu trabalho posteriormente, que o autor que você resumiu, tá, está fechando a sua discussão dessa seguinte forma. Olha só, fechando sua discussão. Ou então você pode colocar na conclusão ou nas considerações finais. Finalizando a sua obra, o autor trata disso, disso e disso. O autor encerra a sua discussão tratando disso, disso e disso. Olhem só quantas estratégias argumentativas para você dar essa ideia de fechamento, de conclusão. Né? Como eu falei, para isso proporcionar um conforto ao futuro leitor do seu trabalho, do seu resumo, né? De que a obra que você resumiu, a obra que você trabalhou e de que você desenvolveu o seu trabalho está sendo concluída, está sendo fechada da seguinte forma, conforme você vai apresentando aqui. E aí eu vou ler esse parágrafo aqui completo para vocês verem como é que a gente deve fechar esse tipo de trabalho. Né? E isso não é válido só para o resumo informativo, não, para diversos outros tipos de trabalho, né, que seguem essa perspectiva. Fechando sua discussão, estratégia argumentativa, né, o autor destaca que o trabalho em prol da constituição de grupos e instituições escolares foi se evidenciando cada vez mais, com uma prática pedagógica voltada para a pátria e o progresso da nação. Assim, a cultura escolar, tendo como eixo articulador os grupos escolares, atravessou o século XX, o que foi referência básica para a organização seriada das classes, para a utilização racionalizada do tempo e dos espaços e controle sistemático do trabalho dos professores. Elementos esses que ainda permanecem nos dias atuais. Então, observe a ideia de fechamento, de conclusão que vai se dando dentro desse parágrafo. Né? Então, é esse o clima, vamos dizer assim, né? É esse o clima que você deve fechar o seu trabalho, sobretudo o resumo informativo. Tá bom? Então, é desta forma, são com essas estratégias que são simples, mas são muito eficazes, que você vai desenvolver o seu resumo informativo, que eu friso mais uma vez, que se caracteriza pelo detalhamento das informações da obra que você se propôs a resumir. Primeiro passo, leitura e releitura. Você só vai poder detalhar aqui no seu, você só vai poder construir o seu resumo informativo, né, caracterizado aí pelo detalhe de informações de determinada obra, se você fizer uma boa leitura da obra. Se não fez, não tem como. Então você tem que ler, reler, aprofundar de fato o estudo nessa obra que você se propõe a desenvolver o seu resumo informativo e qualquer outro tipo de trabalho acadêmico, porque senão, repito, não tem como você desenvolver, tá bom? Então a estrutura, referência conforme a ABNT, conforme nós mostramos aqui no início, e aí você já começa apresentando os aspectos técnicos da pesquisa, tá? Dessa pesquisa, dessa obra que você está estudando, certo? Apresentando aí o objetivo ou os objetivos, a metodologia utilizada, certo? As fontes que o autor, que a autora ou que os autores utilizam, tá bom? Na sequência, você
entra aí discutindo a problemática, o que induziu o autor, a autora ou os autores a desenvolver, a versar aquela pesquisa, certo? O ponto de partida, né? Como eu falei, que a problemática, o problema é sempre o ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer questão, né? Sempre uma investigação ela parte de uma pergunta, né? E isso é a problemática. E na obra você consegue identificar, se você fizer um estudo realmente aprofundado, você consegue identificar isso, certo? Depois você vai dando sequência aí, tudo isso na forma de um texto único, tá, pessoal? Como está aqui. E aí você vai desenvolvendo aí, apresentando a sua compreensão, né, apresentando aí detalhadamente os aspectos, né, as discussões que o autor, que a autora, que os autores propõem a discutir no seu trabalho, tá? O último parágrafo você deixa para poder aí apresentar como o autor fecha o seu texto, fecha a sua obra. Você apresenta aí as últimas ideias, né, que o autor apresenta em sua obra, que na verdade são aí as considerações finais ou então a conclusão daquela obra que você está trabalhando, certo? Que você está resumindo. E sempre construa esse último parágrafo com esse clima, né, como eu falei anteriormente, de fechamento mesmo, né, para dar essa ideia de conclusão mesmo do seu trabalho, certo? E aí a formatação é aquela básica da ABNT, tá? Letra, tipos Arial, ou então Times New Roman, tamanho 12, certo? Margens, superior 3, à esquerda também 3, à direita 2, inferior também 2 centímetros. Espaçamento de cada parágrafo da primeira linha, 2 centímetros afastada da margem esquerda, tá? Espaçamento entre linhas de 1,5, e é isso aí para a elaboração, então, do seu trabalho, do seu resumo informativo. Um abraço e até mais. Não se esqueça, tá? De participar do canal, se inscrevendo, compartilhando e deixando seu like.